dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e também da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossos corações, nos fazendo crescer, prosperar no conhecimento e na graça desse nosso Deus maravilhoso, da sua palavra, da sua verdade, e em tudo possamos sempre agradá-lo. Amados, vamos aqui à nossa lição de hoje. A lição desta semana estamos falando sobre o viver no Espírito e ontem, na segunda-feira, nós aprendemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 24 até o versículo 26, né? Que foi pela esperança que está sendo tratada aqui, que nós fomos salvos. Não salvos ainda, a salvação plena para a vida eterna, né? Mas salvos da condenação temporária do mundo para buscarmos atingir a estatura de Cristo, vivendo nessa esperança, uma esperança de que um dia seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo, né? E esse mesmo Espírito que fez esse trabalho em Cristo, né? O Pai fez esse trabalho em Cristo, disponibiliza também a nos aperfeiçoar para o seu reino. E por isso, com paciência, nós esperamos este momento, diz o apóstolo Paulo, né? E Paulo diz que o Santo Espírito de Deus, testificando com o nosso espírito, né? Esse Espírito que nos ensina tudo, nos ensina a orar, inclusive, né? Esse Espírito intercede por nós como que com gemidos inexprimíveis, né? Isso está no versículo 26, Romanos 8, versículo 26. E na pergunta de hoje, a primeira pergunta de hoje, a pergunta 5, diz assim: Quem é a pessoa, quem é o ser pessoal que em espírito, como se estivesse gemendo, intercede por nós, além de estar assentado à direita de Deus? O texto vai dizer que além dele estar assentado à direita de Deus, ele faz outra coisa, não é? Olha o que o texto diz, Romanos 8,34 diz: Quem os condenará? Foi Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, além de ter morrido, além de ter ressuscitado, além de estar à direita de Deus, também intercede por nós. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Veja que Paulo já disse, lá em 1 Timóteo, que só há um intercessor entre Deus e o ser humano. Não tem um segundo, não. Não tem uma segunda pessoa. Ninguém mais pode interceder pelo ser humano. Deus escolheu apenas uma pessoa para um ser pessoal chamado Jesus Cristo. E é o seu Espírito, como diz o apóstolo Paulo ainda lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que Deus o Pai, ao nos considerar seus filhos, porque o seu Espírito passa a habitar em nós, ele envia aos nossos corações, ou seja, ao nosso espírito, a nossa mente racional, o Espírito do seu Filho, para nos ensinar a dizer Abba. Olha que coisa linda, para nos fazer compreender que Deus é o nosso único Pai. Que beleza, né? Por isso que esse texto maravilhoso aqui, quando diz lá no versículo 26 que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, mas o próprio Cristo que intercede por nós em espírito. Não é necessário que Jesus Cristo chegue diante do Pai, abra a boca, apresente seu sangue, corte lá a sua mão, apresente o sangue, nada disso. A intercessão de Cristo, a intermediação de Cristo por nós diante de Deus é em espírito. Até porque Deus é espírito, sonda todos os corações, sabe de tudo. E a intercessão de Cristo, ela é tão poderosa, ela é tão profunda, tão perfeita, essa intercessão que acontece em espírito,
que é como se Jesus estivesse, né, implorando pelo nosso perdão, como se estivesse gemendo. Gemendo em que sentido? No sentido lá do início do capítulo 8, que Paulo diz que a natureza geme querendo redenção, que nós, seres humanos, gememos querendo redenção, né? Ou seja, gemendo no sentido de que a gente está sentindo muita dor por viver numa vida de pecado, uma vida transitória, uma vida que não representa a verdadeira vida, gemendo no sentido de estarmos muito insatisfeitos com esta vida de pecado aqui nesse planeta e ansiarmos com todo o coração que Cristo venha logo, que o reino de Deus venha logo, para que ele estabeleça e nós desfrutemos da vida eterna. Esse é o contexto verdadeiro, é o contexto lógico, honesto intelectualmente, é um contexto perfeito segundo a sã doutrina, sem que seja necessário que as pessoas comecem a inventar filosofias, sem que as pessoas comecem a criar conjecturas para agradar doutrinas da tradição religiosa fora das Escrituras. É o que Paulo está ensinando aqui de forma clara, sem contradição alguma. Ou será que a gente vai ter coragem de dizer assim, olha, eu sou evangélico e vou dizer que não só é Jesus que intercede por nós, não. Tem a terceira pessoa chamada Espírito Santo que intercede por nós também. Você vai colocar a Bíblia em contradição? Quem é que tem coragem de fazer isso, colocando a Bíblia em contradição? Quando Paulo diz claramente, há um só Deus e há um só intermediador, um só mediador entre Deus e a raça humana, Jesus Cristo, homem. É o que está lá, escrito. Como é que a gente vai fazer com isso, né? Pois bem, tem gente aí que não tem medo de colocar a Bíblia em contradição, seguindo uma tradição inventada na Idade Média, e ainda desrespeitando o contexto aqui do capítulo 8, né? Que está muito claro o termo gemer que ele está tratando aqui, que não é literal, é uma figura de linguagem no espírito, para que nós entendamos essa beleza. Mas o texto quer transmitir uma mensagem espiritual profunda, bela. É a pergunta, ele começa com a pergunta: quem é que tem a coragem de nos condenar? Satanás teria coragem de condenar a gente? Quem teria? Quem é o ser humano? Quem é o anjo? O demônio? O Satanás tem a coragem de condenar? Quem? Ora, se é Jesus que está intercedendo por nós, com seus méritos, se é o Pai que está recebendo essa intercessão do seu filho, e o pedido do seu filho é justo, é verdadeiro, é santo, como o Pai pode negar isso? Quem? Paulo pergunta. E a nossa resposta, se nós lermos o capítulo todo, a resposta é uma só: ninguém. Se Cristo intercede por nós, nós temos a certeza que seremos perdoados. E se formos perdoados, por Deus seremos justificados e salvos. Continuando, amados, vamos então para a próxima pergunta, a pergunta número 6, que diz assim: quem está sobre todas as coisas, inclusive no processo de intercessão para salvar o homem? Quem é que está em todas as coisas, inclusive envolvido naquele processo, né, de salvação do ser humano? Por que eu citei aqui a palavra processo? Obviamente porque existem alguns passos no processo da salvação. Senão, Jesus não tinha ensinado assim e os apóstolos continuaram repetindo esse ensinamento. Primeiro ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, sejam batizados para que os seus pecados sejam cancelados. Olha aí, é uma escadinha, é um passo a passo. Primeiro você se arrepende, depois você confessa os pecados, você é perdoado, você se batiza, recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e começa o processo de restauração na sua vida, aquele processo de crescimento para que você um dia atinja a estatura de Cristo, a estatura de homem perfeito, como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, versículo 13. Pois bem, olha que beleza. Então, por isso essa pergunta aqui, ó. Quem está sobre todas as coisas, está acima de todas as coisas,
inclusive está também dentro do processo de intercessão para salvar o ser humano. Quem? Vamos perguntar aqui. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: e aquele que sonda os corações, falando de quem aqui? De Deus, o Pai. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. O Espírito de quem? Do homem aqui, ó. Esse Espírito aqui é o Espírito do homem. Inclusive, na língua grega não tem a letra pi de pneuma, aqui está Espírito, não está com o pi maiúsculo. Aqui é minúsculo. O E maiúsculo de Espírito aqui, isso é um acréscimo, é uma mudança que fizeram para a língua portuguesa, né? Até porque na língua grega não tinha esse negócio de pi maiúsculo ou minúsculo, ok? Então o texto diz: aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, ou seja, o nosso Deus e Pai, que sonda os nossos corações, ele sabe a minha intenção, ele conhece a minha índole. Antes de eu pensar, ele já sabe o que eu quero, onde é que eu quero chegar, a intenção, se é boa ou se é má, né? É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Ponto. Porque o Espírito, vírgula, né? Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua vontade. Porque o Deus que sabe tudo, que participa de todo o processo, né? Ele obviamente vai interceder, a intercessão de Cristo. Por que a intercessão de Cristo tem a vontade de Deus nela? Porque o Espírito que foi dado a Cristo veio de Deus o Pai. O Espírito que está em Cristo é o Pai habitando em Cristo. O Espírito de Cristo é o Pai que lhe deu. Aí você pode me perguntar: Fábio Amaro, onde é que está escrito isso? Atos 2:33. Quando Cristo subiu aos céus, sentou à direita de Deus, o Pai colocou dentro dele, deu a ele o Espírito em plenitude. E aí em Cristo passou a residir a plenitude da divindade de Deus. Isso está escrito lá no livro de Colossenses, né, 2, versículo 9. Né? 2:9 ou 1:9, eu não estou bem lembrado aqui agora. Ok? Nele habita a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Cristo passou a ser a habitação de Deus, a habitação plena de Deus, porque nele habita corporalmente a plenitude de Deus, a plenitude da divindade. Cristo passou a ser a habitação, nele habita. Cristo passou a ser o templo, a habitação de Deus. Olha que coisa linda. Aquele Deus, o Pai, que sonda os corações, conhece as nossas intenções, lá dentro da nossa consciência, lá dentro da nossa mente, ele conhece, ele sonda tudo, né? Porque o Espírito dele, que está em Cristo, que foi concedido a nós também, intercede pelos santos, de acordo com a sua vontade. Ora, se Deus sabe verdadeiramente que eu me arrependi de coração, ele com certeza vai fazer segundo a sua vontade. E qual é a sua vontade? Perdoar imediatamente, porque ele sonda o coração. Isso é tão lindo, eu vou contar aqui 2 exemplos. Davi cometeu um pecado grave, e aí o profeta Natan foi enviado a ele, para dizer e contar aquela história: olha, o seu vizinho tinha 100 ovelhas, e aí você tinha 100 ovelhas, uma pessoa tinha 100 ovelhas, um homem poderoso, e o vizinho dele só tinha uma, coitada. Aí ele recebeu alguém muito importante, mandou fazer um guisado para esse importante, ao invés de matar uma das suas 100 ovelhas, ele roubou a única ovelha que o outro tinha, matou para fazer um guisado ali, um churrasco para o seu... Aí Davi ficou indignado, falou assim: tem que matar esse sujeito. Aí Natan falou: esse cara é você. Você tem quantas mulheres você quiser, você é o rei, mas você tomou a mulher de Urias, a única ovelhinha que ele tinha, você tomou. A Bíblia diz que naquele momento, Davi era um homem espiritual, caiu em si e disse imediatamente, sem pestanejar: pequei contra o Senhor. E agora, antes dele fechar a boca, Natan já disse:
o Senhor já te perdoou. Mas Davi nem tinha pedido perdão, não tinha chorado, gritado, não teve nem tempo. Porque Deus sonda o coração e já havia sondado o coração de Davi. E naquele momento, quando ele escutou aquilo, Davi morria, Davi temia tanto a Deus que ele ficava muito triste quando desagradava a Deus. E naquele momento o Senhor sondou o coração dele. Olha que coisa linda, né? Já a segunda história é: nós seres humanos vemos alguém ali com aparência de piedade chegar na igreja, muito bem vestido, muito humilde, muito solícito, está ali para servir os irmãos, trabalha tal, mas deixa que é um psicopata, um sociopata, como tem acontecido em várias igrejas pelo Brasil, pessoas que têm estuprado meninas da igreja, feito as coisas mais horrendas deste mundo, e a gente jurava que aquele era um crente de verdade, porque a gente só vê a aparência, mas Deus vê o coração. É por isso que o julgamento de Deus, que sonda os corações, é um julgamento justo. É por isso que o perdão de Deus, perfeito e definitivo, só vem através do seu Espírito. É por isso que Deus precisa participar de todo o plano da redenção e toda a intercessão, perdão, justificação, né, tem que ser de acordo com a sua vontade, porque é o único que pode, através de Cristo, promover um julgamento justo.